A paz do Senhor, meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje eu estou aqui para a gente continuar as leituras e as reflexões do livro de Provérbios. Hoje a gente continua a nossa leitura no capítulo 26, mas ao invés dos tradicionais 5 versos, eu dividi em 2 partes de 4 versos porque nós estamos terminando o capítulo 26. Então hoje a gente vai ler os versos dos 21 a 24 com o título desse vídeo: Palavras que ferem, corações que enganam. Então, sem demora, o verso 21 do capítulo 26 do livro de Provérbios diz assim: Como o carvão é para o borralho e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Como referência paralela, a Bíblia nos dá Provérbios também, mas no seu capítulo 15, verso 18, dizendo que o homem iracundo, ele suscita contendas, mas o que tarda em irar-se apaziguará a luta. Provérbios também, mas já ali no capítulo 29, mais pra frente, no verso 22, vem dizer pra gente que, da mesma forma, o homem iracundo, ele levanta as contendas e o furioso multiplica as transgressões. Por quê? Assim como, metaforicamente e até literalmente, né? O carvão, ele preto e frio, né? Ele alimenta o carvão preto e frio, ele alimenta aquele carvão que está incandescente, como a madeira também alimenta o fogo que está aceso. O homem iracundo, o homem briguento, o homem irado, ele apoia, e não só apoia, ele alimenta todo tipo de discussão, de altercação, de atrito, todo tipo de contenda ao redor dele, né? Esse provérbio, ele vem para enfatizar que o que é briguento, ele é um agente ativo na criação e na manutenção do conflito, né? E aí, por isso, essa comparação com o carvão como combustível para o fogo. E a mensagem que a gente pode absorver desse verso e deixar para nossa reflexão é que a discórdia, ela é sempre alimentada por indivíduos que buscam ela, que buscam o conflito. E é importante a gente evitar esse tipo de comportamento e muitas vezes até esse tipo de pessoa, essa pessoa que tem essa característica, para que assim a gente possa viver os nossos dias e ter as nossas relações em paz, né? Mantendo a paz. O verso 22, ele fala ainda que as palavras as palavras do maldizente, como diz exatamente o versículo, as palavras do maldizente são como deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre. Provérbios, no capítulo 18, verso 8, fala que as palavras do intrigante são como feridas e elas descem ao íntimo do ventre. É justamente também para demonstrar para nós que a palavra daquele que é maldizente e equivale ao nosso tempo, equivale ao fofoqueiro, parece um bom petisco, parece um atrativo, parece alguma coisa gostosinha, né? É gostoso de apreciar, é uma coisa que vem sem parecer ter nenhum tipo de consequência. E às vezes até a gente deseja saber, né? Deseja receber esse tipo de agrado, mas na realidade, esse tipo de agrado e esse comportamento incentivado pode causar danos e feridas no íntimo daqueles que as ouvem, porque a partir do momento que você consome, né, aquilo que o fofoqueiro te traz, que o maldizente te traz, você se contamina com algo que já veio com um viés ou que foi manipulado para ter aquele viés ou ainda que foi criado. Nem é real, nem é existente, né? Alguma coisa que foi aquele fruto da mente ou do sentimento perverso de alguém. Então você já é ali, você recebendo a informação, você já recebe o dano e cria dentro de você o que equivale a uma ferida, que ainda que você não acredite, você ouviu. E aquilo fica maquinando dentro da gente. A Bíblia tem uma preocupação muito clara, né? O Senhor tem uma preocupação muito clara ao redor das Escrituras, de a gente observar o cuidado que a gente tem que ter com as coisas que a gente alimenta os nossos ouvidos e o nosso coração. Ah, mas aí eu vou ter que ser fanática, vou ter que ser aquela pessoa com o cabresto igual o cavalo, tampar os olhos e também tampar os ouvidos. Não, mas a gente tem que ter a compreensão e ser seletivos, porque aquilo que nós consumimos, principalmente na nossa sociedade, tudo aquilo que a gente nos consome nos molda de alguma forma, tudo aquilo que nós consumimos nos alimenta de alguma forma. Se nós nos alimentamos de bons conteúdos, nós assim teremos bons frutos, bons pensamentos, bons comportamentos e boas escolhas. Tudo aquilo que nós consumimos nos influencia, sim. Não tem como você consumir conteúdos inadequados ou como esse,
conteúdos danosos e não sofrer nenhum tipo de prejuízo. Não existe pessoa que seja imune aos conteúdos consumidos pela audição, pela visão ou até pela convivência. Todos nós sofremos influências e por isso é muito importante, e as escrituras ressaltam de diversas formas, que nós mantenhamos vigilância, reflexão constante e muitas vezes até nos apartemos daquilo que nós não consideramos saudável e nem correto. O verso 23 fala ainda: como caco coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. O que isso quer dizer? Essa expressão prata cheia de escória, na verdade, quer dizer pra gente o quê? Que a prata, ela é um metal valioso, mas quando ela está impura ou ela está contaminada, ela tem escórias, ela tem detritos, ela não está completamente purificada, ela tem algum tipo de contaminação. Então, nesse contexto, as impurezas, né, são trazidos pra gente, pra nossa reflexão, esses resíduos que ficam ali na superfície, são misturados com metal de alguma forma durante o processo de fundição. Não é a prata pura, mas sim com alguns restos ainda de impureza. E esse versículo vem para alertar a gente, sim, que as pessoas podem ter uma aparência agradável, uma voz agradável, uma forma de se comunicar doce e calma, né? Mas no fundo, dentro delas, elas serem completamente o oposto daquilo que elas estão transparecendo. Mas é um aviso. A Bíblia traz pra gente essa reflexão como um aviso de que a gente não tem que confiar, nem só medir o nível da pessoa, do caráter da pessoa, daquilo que ela parece ou daquilo que ela fala, mas pra gente examinar o coração, a intenção, os objetivos, aquilo que está além das palavras, além do que ela está demonstrando. Porque de uma forma ou de outra, a intenção ela se mostra. Ninguém consegue fingir ser outra pessoa o tempo inteiro. A pessoa que está fingindo ou mantendo um personagem, uma característica, em algum momento ela vai se trair, porque aquilo não é natural. Então, a Bíblia dá pra gente essa instrução justamente porque é muito fácil a gente julgar as pessoas por aquilo que nós ouvimos dela naquele momento, sendo que ela pode se preparar e bem parecer algo. E também é muito fácil nós julgarmos por uma atitude ou outra, mas a palavra de Deus, ela mostra que a gente deve sim manter vigilância e consistência de observação. E isso é importante também no inverso, que nós temos que ter vigilância também, né, da consistência das nossas palavras e do nosso coração e da nossa aparência, daquilo ali que somos. A Bíblia, as Escrituras sempre demonstram, né, a palavra do Senhor sempre vem para ensinar coisas de duas vias, tanto para que nós observemos os outros e serve para nós também. Não é para a gente se colocar num patamar de quem conhece o verso e achar que só nós julgamos os outros e nós somos já perfeitos. Não, nós precisamos de cada uma dessas gotas de sabedoria para sermos mais e melhores em Cristo. E o verso 24, que é o último dessa noite, diz assim: aquele que aborrece dissimula com seus lábios, mas no interior encobre o seu engano. O livro de Jeremias, no capítulo 9, verso 8, fala que uma flecha mortífera é a língua deles. Fala engano com a sua boca, fala cada um de paz com o seu próximo, mas no seu coração arma-lhe ciladas. São aqueles que bem falam, bem se comportam, mas estão ali maquinando, planejando, arquitetando coisas completamente adversas ou completamente conforme as suas próprias legendas e não exatamente aquilo que eles estão transparecendo. Um homem verdadeiramente irado, né? Ele pode disfarçar e ele consegue disfarçar o ódio que ele está sentindo com palavras melosas, com bastante carinho. Então esse versículo, ele alerta, e quando eu falo homem, eu falo as pessoas, né? Esse versículo alerta a gente sobre as pessoas que fazem isso, que elas escondem as suas verdadeiras intenções com palavras agradáveis, mas que na realidade estão cheias dentro delas de falsidades e de más intenções. É mais uma vez um aviso para que a gente não confie apenas nas aparências e palavras doces, porque por trás daquilo pode estar a maldade oculta, né? Então a importância de nós compreendermos de que não é da aparência que nós julgamos as pessoas,
Não é por aquilo que elas falam que nós julgamos elas. Nós fazemos a prova e o teste do coração delas através da palavra, através dos seus valores e através da consistência das suas atitudes. E assim como nós provamos os outros e observamos os outros, devemos refletir, provar e observar a nós mesmos, com o agravante, com o benefício de que todo aquele que crê e confia em Jesus, quando identifica em si mesmo algo que é prejudicial, um comportamento como esse, estou fingindo algo, mas no meu coração ainda está poluído, o meu desejo real não é esse, estou só transparecendo algo que na verdade eu não sou. É o Senhor, que é verdadeiramente Deus, para colher o nosso arrependimento, para nos ajudar a largar aquilo, né, que está ali errado e que está de contrário à palavra de Deus, aquela perversidade que há dentro de nós, e nos ajudar a trilhar o bom caminho da consagração e da santidade, para que sejamos cada vez mais conforme a vontade do Senhor, cada vez mais cidadãos dos céus, porque nós somos chamados como nós estamos, mas nós não permanecemos como nós estamos, como quando vamos ao Senhor. É através do Senhor que as nossas vidas, os nossos corações, e isso entenda-se a mente, são transformados. E assim nós podemos viver verdadeiramente a vida que há em Jesus para nós. Eu espero que essa palavra tenha sido bênção para você nessa noite. Eu agradeço muito, de verdade, a tua companhia até aqui. E se o Senhor nos permitir, na próxima semana terminamos o capítulo 26 do livro de Provérbios para a glória de Deus. Eu agradeço muito, mais uma vez, a tua companhia até aqui e que Deus te abençoe.